Internacional e o Grêmio procuraram a situação de um lateral esquerdo que hoje atua num clube alemão. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre a situação de Danilo Suárez, jogador de 32 anos. Outra coisa também que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje é sobre a situação do Wallace, jogador da Udinese, volante, o Inter que não conseguiu mais a contratação do Thiago Maia, que estava no Flamengo, e agora começa a olhar outras possibilidades. E alguns nomes antigos que, por exemplo, já tinha tentado na temporada passada, quando ainda procurava um primeiro volante, antes, por exemplo, da manutenção do Johnny e também da chegada do próprio Arangues. E a outra situação que eu quero te passar, o Inter que treinou nessa tarde, agora às 5 horas da tarde, quero te trazer uma novidade na escalação que o técnico Eduardo Cudê pode fazer para o jogo contra a equipe. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional no dia de hoje. Só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, eu quero te falar sobre o treino que aconteceu agora à tarde no CT Parque Gigante, uma das últimas atividades que o técnico Eduardo Cudê teve para preparar essa equipe para o jogo do próximo domingo às 4 horas da tarde contra o Avenida. O Inter que ainda treina amanhã e faz aí sim a última atividade de treino também marcado para 5 horas, tá? Mas eu quero te falar aqui sobre algumas novidades, tá? Primeiro, o Inter divulgou nessa tarde que o técnico Eduardo Cudê já está no bid, ou seja, ele vai poder estar já na beira do campo. O Inter colocou todos os seus reforços da temporada, jogadores que renovaram o contrato e até comissão técnica já no bid, ou seja, o Inter não tem nenhuma, ainda algum tipo de pendência nessa situação. Inclusive teve uma outra novidade no bid, que foi a rescisão de contrato com o Heitor, lateral direito, aquele cara do Internacional, ele tá indo pro Guarani de Campinas, tá? Mas eu quero te falar aqui sobre uma novidade na escalação que o Cudê deve fazer para o jogo desse próximo domingo. A gente tinha uma expectativa que o Valência pudesse fazer a dupla de ataque com o Lucas Alário, mas a informação trazida pelo jornalista Lucas Fontes diz que o Pedro Henrique deve iniciar a partida ao lado do Ener Valência, com o Lucas Alário iniciando no banco de reservas e aí no segundo tempo entrando, tá? E aí, basicamente, a tendência de escalação ficaria a seguinte, com o Ivan no gol, o Bustos na lateral direita, Robert Renan, o Vitão, e na lateral esquerda o René, o meio de campo com o Arangues e o Bruno Henrique, o Wanderson e o Johan, fechando ali o meio de campo do Internacional, na frente o Pedro Henrique, ao lado de Ener Valência. Essa é a tendência de escalação que deve ir a campo para o jogo contra a Avenida nesse próximo domingo às 4 horas da tarde, tá? Com o Lucas Alário iniciando no banco de reservas, ele que está treinando normalmente durante essa semana, fez atividades normais, inclusive treinou bem ontem, fez um golaço, inclusive no treino, hoje também participou muito bem das atividades, mas é um jogador ainda que, como eu te falei, ainda não iniciou nenhuma partida desde que ele voltou de lesão, ele não joga uma partida oficial desde abril, por exemplo, do ano passado, então o Inter também está tendo um certo tipo de calma com o Lucas Alário, mesmo que ele venha participando normal das atividades no CT, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês é sobre uma busca que o Inter segue fazendo. Todo mundo sabe que o Inter quer um lateral esquerdo. Esse lateral esquerdo tem que ser brasileiro, porque o Inter já tem 9 estrangeiros hoje com a chegada do Borré, que deve ser para julho. Então o Inter precisa de um lateral esquerdo porque só tem o René no plantel, o Tauelara tá afastado, segue treinando em Alvorada. Mas dentro das opções que tem hoje de jogadores brasileiros, as opções são muito limitadas, né? Hoje achar um cara que, por exemplo, seja melhor que o René, tem caras, por exemplo, tem o Guilherme Arana no Atlético Mineiro, tem o Alexandro na Juventus, mas são jogadores muito difíceis do Inter contratar, né? Tem outros jogadores, por exemplo, que não seriam brasileiros. O caso do Flamengo está contratando o Matias Vinha, que é aquele lateral esquerdo que era do Palmeiras, estava agora na Roma, estão pagando 10 milhões de euros na contratação dele, mas o Inter não tem também esse poderio financeiro. E o Inter está olhando alguns nomes. Chegou, por exemplo, a fazer o primeiro nome que o Inter fez uma investida foi no Iago, do Augsburg, não avançou a negociação. Depois no Marlon, do Cruzeiro, também não avançou a negociação. O Inter deu uma olhada nessa semana no Eric, inclusive estava treinando aqui no CT Parque Gigante. O Eric, que cria as categorias de base do Inter, está no Al Ain dos Emirados Árabes. Também é uma negociação que não avançou. Enquanto o Inter estava na Alemanha, o Inter olhou outro lateral esquerdo, que é o Danilo Suárez, jogador de 32 anos do Bochum da Alemanha. Inclusive o Bochum que jogou no final de semana contra o Werder Bremen. O Danilo Suárez não estava em campo, tá? Inclusive nem estava entre os reservas. É um jogador que tem, inclusive, essa possibilidade de sair, tá?
A primeira pessoa a trazer essa informação foi o André Hernan. Eu conversei com ele pela essa manhã e ele me disse que além do Internacional, o Bahia, antes de contratar o Iago, o Vasco e o Grêmio sondaram a situação desse jogador, tá? Ele tá com um contrato terminando lá na Alemanha e ele tem uma característica um pouco mais defensiva. Ele não é um lateral esquerdo ofensivo, um cara que chega mais para a área, não é, por exemplo, uma característica do Bustos, tá? Ele é um lateral esquerdo, por exemplo, mais parecido com o René, um cara mais defensivo, um cara que não participa tanto ali da ação ofensiva, inclusive em certos momentos na Alemanha, jogou inclusive já como um zagueiro, tá? A carreira dele é muito exótica, tá? Ele começa no Atlético Mineiro, ele já faz toda a carreira dele na Alemanha, tá? Ele joga no time chamado Ingolstadt, que é um time que hoje está na segunda divisão da Alemanha. Ele chega lá em 2013 e fica por muito tempo, até 2016. Em 2016 ele troca de clube, vai para um outro time da Alemanha, que é o Hoffenheim, se eu não me engano, e em 2017 ele vai para o Bochum e está lá até hoje. Então é uma possibilidade, o nome aí do Danilo Soares, mas é um nome que o Inter não abriu negociações, mas o Inter já deu uma olhada para saber valores, o Inter que segue na busca por um lateral esquerdo, tá bom? Outra situação que eu quero te falar é na busca por um volante, tá? Porque o Fernando foi pro Vila Nova, deu todos aqueles problemas pessoais que tu sabe, e o Thiago Maia, o Flamengo cresceu o olho, né? Abriu um leilão na contratação desse jogador, o Corinthians se meteu, o Grêmio agora parece que também se meteu na contratação do Thiago Maia, também estaria interessado para tentar inflacionar os valores do volante. O Thiago Maia que tem tudo acertado com o Inter, inclusive está tentando ali de uma maneira indireta tentar forçar uma saída do Flamengo para vir pro Inter, mas hoje é uma situação muito difícil que o Thiago Maia vem pro Inter, a não ser que o Inter realmente pague o que o Flamengo está pedindo. O Inter não vai fazer esse tipo de situação. Então o Inter já começou a olhar outros nomes. Entre os nomes observados está o Wallace, da Udinese, jogador que está na Udinese já há um certo tempo. Ele está, inclusive, ele estava no Hamburgo da Alemanha em 2020, ele é vendido para a Udinese. Ele é aquele jogador que foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio e logo após isso ele é vendido para o próprio Hamburgo da Alemanha, tá? Mas o Wallace está jogando muito bem por lá. Eu conversei com o empresário do jogador, que é o Rogério Brau, e ele me disse que nesse momento o Wallace não sai da Udinese, tá? A Udinese não venderia o jogador. Na verdade até venderia, mas por um valor muito alto, algo em torno de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros a gente está falando aqui de 40 milhões de reais. Então não tem essa grana nesse momento. Mas ele disse que a partir da metade do ano pode ser que seja uma negociação que aconteça, pode ser que na metade do ano o Udinese sim escolha vender o jogador e o próprio Wallace esteja com essa convicção, por exemplo, em retornar ao futebol brasileiro. O Inter no final do ano passado, quando foi para a Itália pagar a dívida do Nico Lopes, que o Inter tinha ainda com a Udinese, o Inter foi e teve uma conversa com a Udinese sobre essa possibilidade do Wallace, mas naquele momento a negociação não chegou a abrir, o Inter não chegou a abrir negociações com essa possibilidade, mas é um nome que o Inter mantém na mira, é um sonho antigo do Inter. O Inter tenta e já busca informações do Wallace, e o Hernani, que é um outro jogador, um outro volante que atua na Itália, tá no Parma, se eu não me engano. São os dois volantes que o Inter há muito tempo sonda e busca e tenta, mas sempre é uma negociação muito complicada em função dos valores e os contratos nunca estão acabando, tá? O Wallace ainda tem contrato até o ano que vem com a Udinese, então ele também não poderia assinar, por exemplo, um pré-contrato nesse momento, mas hoje o Inter que voltou, entre aspas, na estaca zero. O Inter hoje não trouxe ainda um substituto para o Johnny, o Inter focou em outras contratações, focou no Borré, focou no Alário, focou na busca por um zagueiro, de um cara para ser reserva do Luan Patrick, num goleiro reserva para o Rocher, e o Inter tinha esse tudo engatilhado com o Thiago Maia e com o Fernando, mas foram duas negociações que o Inter acabou perdendo, e agora o Inter tem que voltar novamente ao mercado na busca desse primeiro volante, que hoje não existe nenhuma negociação encaminhada quanto a essa possibilidade, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, um grande abraço, valeu, falou e fui!